Ô, Rafael, depois do acesso, né, do jogo contra o Santos, o presidente foi questionado de novo sobre a sucessão. Ele também deixou na dúvida. Do jogo do Santos para cá, ele conversou com o grupo sobre a decisão dele de ser candidato? Houve uma conversa, na verdade não foi nem no jogo do Santos, para ninguém achar que isso era uma coisa que estava atrelada ao acesso ou não acesso. Houve uma reunião Não, porque ele foi perguntado depois do jogo do Santos. Perfeito. É porque ele provavelmente precisava conversar com as partes. Na quarta-feira, antes do jogo do Santos, toda a cúpula da gestão que faz o Sport do Recife hoje, dirigentes abnegados, dirigentes que hoje tocam as áreas do clube, vice-presidentes e diretores do clube, se reuniram na Ilha do Retiro, na sala da presidência, com o presidente e o vice-presidente presentes, né? E o que houve foi praticamente um frisson de pedindo para que Yuri viesse novamente, independente do resultado do Santos, seja no cenário Série A ou Série B, né? E isso ficou em aberto, precisava conversar com a família. Quando foi na segunda-feira, pós-jogo, ele teve um almoço com a família, onde a esposa, os filhos, enfim, eles são muito próximos, muito unidos, deram carta branca para o presidente poder seguir. Foi exatamente assim que aconteceu, né? E era natural que, ao longo da semana, ele conversasse também com as partes. Conversou com o Zé, conversou comigo, eu abri mão da vice, tentei fazer a postura, inclusive, pessoal, vamos lá, vamos repetir a chapa e tudo mais. E aí eu não sei, depois disso, realmente o que aconteceu, para que na sexta-feira a coisa tivesse explodido daquela forma como foi. Eu acho muito ruim isso para o processo do esporte, afinal somos todos oriundos do mesmo grupo, né, de pensamento, um mesmo grupo, digamos assim, que tem um ideal para o esporte, né, como uma filosofia de gestão mais profissional, de um esporte de futuro realmente, mais moderno, né, e uma dissidência dessa, eu chamo de dissidência, que na verdade o próprio Gustavo, ele se pronunciou neutro nesse processo, deu a opinião dele, mas disse que ficaria neutro, né, mas acaba criando um tumulto, na verdade, que a oposição utiliza isso para fragmentar aí o nosso projeto. Eu posso dizer que não há mais tentativa de reintegrar essa situação, assim, existe alguma conversa ainda do Yuri com o do Bey, se encerrou, existe possibilidade ainda ou não? Júnior, eu não posso dar uma opinião dessa, porque como eu disse, eu acabei de falar, eu acho que esse é um processo que ele cabe ao presidente. Eu não tenho vaidade nenhuma, isso vai da boca para fora, tenho ajudado a gestão nos últimos anos, exercendo meus papéis aí, deixo meu cargo à disposição do presidente Yuri, caso ele queira fazer algum movimento. Agora, acho que isso cabe a ele, né? De novo, era o momento da gente estar aqui entendendo qual é o projeto da gente para os próximos 2 anos, o que é que o esporte já fez, o que o esporte tem para entregar, né? E não a gente está aqui há 3, 4 dias, que eu acho que talvez seja essa a estratégia, a gente tem que ficar se explicando sobre uma opinião externa, que não é, na verdade, de dentro da gestão, né? A gestão está fechada com o Yuri, as pessoas que estavam com o Yuri estão aí, né? Querem seguir no processo, né? É lógico que grandes rubro-negros como o Gustavo e outros, né, que estavam ao nosso lado, ou estão ao nosso lado ainda, eu entendo, né, por algum ruído de comunicação e até de interesses aí que não foram alinhados, podem ter tomado algum tipo de atitude que eu acho ainda intempestiva, assodada. Gustavo é um grande rubro-negro, outros que se pronunciaram nesse processo são grandes rubro-negros também. Eu acho que tem um objetivo em comum, que é esse momento novo do esporte, que é a gente tentar cada vez mais a profissionalização do clube, levar o patamar de gestão da gente para um nível ainda mais elevado. E eu acho que o presidente Yuri aí, ele tem essa capacidade de aglutinar e costurar. Enfim, vamos ver como é que vai ser o desdobramento. Veja, eu tenho uma opinião, Júnior, que assim, de novo, eu acho que o Gustavo foi um dos maiores presidentes que o esporte já teve. Eu sou realmente assim, um fã da administração de Gustavo. Naquele momento também ele é muito importante para o esporte, né? Naquele momento, então, ele foi muito importante também. Agora, eu acho que esse processo, nesse momento, ele cabe mais ao presidente Yuri do que a outros agentes. E aí eu estou, na minha opinião, humildemente aqui. Sou um quadro mais técnico, sou um quadro político, eu não tenho tanta habilidade política, talvez, como outros têm. Agora, acho que quem está à frente do processo geralmente é o presidente, né? Você achar que um agente externo tem que conduzir a eleição do esporte, ou de qualquer entidade que seja, geralmente esse processo sucessório, esse processo, ele é costurado sim, mas ele parte do presidente Yuri. E o presidente Yuri convocou algumas reuniões com a participação de um grupo grande, né, para comunicar que ainda estava indeciso, né, que alguns nomes tinham sido colocados, entre eles o nome de José Roberto,
né? Onde ficou definido que caso ele não fosse, o nome de Zé Roberto seria um nome natural, até porque era o vice, né? Mas, depois de 15, isso aconteceu, eu acho que em outubro, novembro, outubro ainda, está no final de novembro, começo de dezembro, né? E um mês se passou, então as pessoas podem mudar de decisão no meio do caminho. O importante era todo mundo ter a informação, mas segurar para que não colocasse o nome na rua, de repente, antes de tudo estar resolvido. É lógico que grandes rubro-negros como Gustavo e outros, né, que estavam ao nosso lado, ou estão ao nosso lado ainda, eu entendo, né, por algum ruído de comunicação e até de interesses aí que não foram alinhados, podem ter tomado algum tipo de atitude que eu acho ainda intempestiva, assodada. Gustavo é um grande rubro-negro, outros que se pronunciaram nesse processo são grandes rubro-negros também. Eu acho que tem um objetivo em comum, que é esse momento novo do esporte, que é a gente tentar cada vez mais a profissionalização do clube, levar o patamar de gestão da gente para um nível ainda mais elevado. Eu acho que o presidente Yuri aí, ele tem essa capacidade de aglutinar e costurar. Enfim, vamos ver como é que vai ser o desdobramento disso. A parte jurídica, eu acho que talvez gente mais competente do que eu pode julgar. Eu não entendo muito, dificilmente entenderei como o Martorelli ou o Rigueira entende. Vou me ater só à parte da política. O Yuri chegou a dizer, depois do Guarani, como o Dubré falou, que ele seria o candidato. Não chegou a dizer, foi uma ideia, o nome de Zé Roberto Moura foi costurado e depois voltou atrás sem comunicar. Enfim, o que é que você pode falar das reuniões que aconteceram? Vamos lá, eu vou ser bem objetivo nesse ponto, né? Em todos os momentos, o presidente Yuri, ele, pelo grupo, ele era o nome do grupo para vir novamente. Por entender que ele merece, eu acho que o esporte, ainda mais depois do acesso, ele merece dar continuidade ao processo, ao trabalho, né? Ele era o nome de preferência do grupo como um todo, do próprio Zé Roberto, que em vários momentos externou isso, dizendo que se o presidente quisesse vir, ele abriria a mão. A cronologia dos fatos é que, em determinado momento, houve uma decisão por parte de Yuri pessoal, né, porque não tinha havido ainda um convencimento da família, enfim, nesse processo. Uma indecisão, mas sem bater o martelo. Sem bater martelo, né? Vou pensar, estou pensando. Tem alguém aqui no grupo que tem um desejo. Então, houve manifestação, sim, de algumas pessoas. Não foi só de Zé Roberto, né? Agora, acho que houve um assodamento, de novo usando essa expressão, de sair, talvez, um pouco antes do tempo, na rua, né, colocando o nome. Isso traz, obviamente, consequências que podem, enfim, pessoalmente trazer algum tipo de constrangimento, né? E aí, quando o presidente ele coloca novamente o nome dele como o nome do grupo, foi rapidamente abraçado. O próprio Zé Roberto, em reunião com o presidente, né, decidiu que poderia vir novamente repetindo a chapa. Eu abri mão da vice-presidência para que Zé voltasse a repetir a chapa com o Yuri. Agora, nesse meio do caminho, por isso que eu falo, teve algum ruído de comunicação, alguém não quis ceder nisso aí e trouxe todo o estresse aí que foi evidenciado na última sexta-feira. De apaziguar os ânimos, né, em prol do esporte. Obviamente tem pessoas que não vale a pena sentar, mas tem outras como Gustavo e Cia que vale muito a pena porque são pessoas que são genuinamente preocupadas com o clube.